Olá, seja bem-vindo ao curso de resolução de questões dos concursos da SpaceX. Meu nome é professor Anderson Santana e vou conduzi-los aí na resolução das 10 últimas provas de matemática. Vamos dar início à primeira prova, a prova mais recente, realizada no ano de 2019, com o ingresso em 2020. E a primeira questão, ela diz o seguinte: se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, e a equação x² mais mx mais n igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Bom, uma questão corriqueira na prova da SpaceX são questões que tratam do assunto equação do segundo grau. E essa prova ela teve início com uma questãozinha desta matéria. Então a primeira coisa que nós precisamos observar nessa questão é a seguinte: ele nos dá uma equação que é x² mais 2x mais 8 igual a zero, cujas raízes são dadas. E quais são essas raízes? São as raízes a e b. Tudo bem? Então você precisa prestar atenção no seguinte: sempre que uma questão fornecer uma equação do segundo grau e, de quebra, fornecer as raízes desta equação, você vai trabalhar nessa questão com o conceito de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Legal? Então vamos aplicar esse conceito. Soma das raízes com as raízes são a e b, a soma das raízes a mais b. Correto? Então, a soma dessas raízes, ela é dada por quê? Por menos b sobre a, onde o b é o coeficiente do termo de grau 1 e o a é o coeficiente do termo de grau 2. Então, a soma é menos b sobre a, onde o b é 2 e o a é 1. Então, você tem que a soma das raízes é menos 2, certo? De forma análoga, o produto das raízes, como são a e b, nós representamos por a vezes b, correto? E o produto das raízes, c, onde c é o termo independente, dividido por a, que é o coeficiente do termo de grau 2. Então, o c vale 8 sobre o a, que vale 1. Então, nós temos que o produto das raízes vale 8. Então, esse é o primeiro passo da solução. E adivinha qual é o segundo passo da solução dessa questão? Perceba que foi dada uma outra equação do segundo grau, que tem a forma x² mais mx mais n igual a zero, cujas raízes foram fornecidas. E quais são essas raízes? Uma raiz é a mais 1 e a outra raiz é b mais 1. Certo? Então vamos aplicar o mesmo conhecimento, o mesmo artifício aplicado no primeiro passo da solução. Então vamos lá, vamos determinar a soma das raízes dessa equação. Como as raízes são a mais 1 e b mais 1, nada mais justo que nós somá-las, correto? Então nós temos que a mais 1 mais b mais 1. Arrumando esses termos, você percebe que eu posso escrever essa soma dessa forma: a mais b mais 2, já que 1 mais 1 vale 2, e eu agrupei o a e o b de forma que eles apareçam desta maneira. Mas por que eu fiz isso? Você percebe claramente do primeiro passo que você tem o valor da soma a mais b. O valor da soma a mais b é igual a quanto? Menos 2. Então, no lugar do a mais b, você pode colocar menos 2. Então, menos 2 mais 2 igual a zero. Então, a soma das raízes desta equação do segundo grau é zero. Perfeito? E vamos agora determinar
o produto das raízes desta equação. E o produto é dado pela multiplicação das raízes, que são a mais 1 e b mais 1. Perfeito? E aqui, galera, não tem jeito. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, olha só. A vezes B, AB. Correto? A vezes 1 é o próprio A. 1 vezes B é o próprio B. E 1 vezes 1, isso dá 1. E você percebe que, assim como na soma, você tem o produto escrito em função de A vezes B e de A mais B. E esses valores são conhecidos do primeiro passo. Então, no lugar do A mais B, você pode colocar menos 2. E no lugar do AB, você pode colocar 8. E é o que vamos fazer. AB vale 8, A mais B vale menos 2. E não podemos esquecer de somar 1. Então, 8 menos 2, 6. 6 mais 1 dá 7. E aí, Anderson? Tá bom. Calculei a soma e o produto dessas raízes. Você não pode jamais esquecer, que eu vou colocar aqui bonitinho para você, nunca mais esquecer. Você pode escrever uma equação do segundo grau conhecendo a soma e o produto das raízes. E que forma é essa, Anderson? Isso é lá da teoria. Você não pode esquecer, ó. Toda equação do segundo grau, ela pode ser escrita desta maneira, onde S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Perfeito? Então, portanto, nós com esta estrutura teórica, nós podemos finalizar a questão. Nós já sabemos que a soma dessas raízes desta equação é 0, e nós já sabemos que o produto dessas raízes vale quanto? Vale 7. Então, basta nós substituirmos no lugar da soma 0. Quando nós fazemos isso, 0 vezes x dá 0. Ou seja, o coeficiente, esse termo, né? Esse termo ele vai embora. E o produto vai ser igual a 7. Então, nós temos aí a equação que deu origem a estas raízes, a mais 1 e b mais 1. Está aqui a equação. E ela tem o formato x ao quadrado mais mx mais n. Então, por comparação, nós podemos concluir que o m, que é o coeficiente de x, tá aqui, ó, m é o coeficiente de x, que se representa a soma, vale 0, por simples comparação, e o n, que é o termo independente, vale 7. Então, como ele quer a soma de m mais n, 0 mais 7, isso é igual a 7. E 7 é o que está na alternativa da letra D. Letra D é a resposta correta dessa primeira questão. Perceba que eu fiz toda detalhada para que você entenda todos os aspectos teóricos referentes ao assunto equação do segundo grau. Você que está aí me ouvindo, você que está estudando aí, você tem que ter toda a parte de equação do segundo grau bem estudada, bem exercitada, porque a SpaceX todo ano cobra uma questão sobre equação de segundo grau. Neste concurso foram 2 questões. A primeira está aí resolvida e breve nós resolveremos a outra. Sim? Então nos vemos aí na resolução da segunda questão.